Boa noite. Puta Live, Vênus em Capricórnio, com Ana Tomazini da Vespertina Astrologia. Sextou aqui nesse puta céu, com a lua em touro. Olá, crushes. Sextou com a lua em touro. Essa lua em touro, né, que traz aí o prazer de Vênus para a causa. E Vênus que está onde? Que está onde? Na cabra, né? E é ela, nossa protagonista da noite, a Vênus em Capricórnio. Eu vim aqui tons de terra, sem brinco, gente. Toda assim, na vibe nua e crua. Nua não, né? Não vim nude porque estamos aí o Instagram nos censurando. Oi, Ana. Vou te convidar já. Todos me escutam? Todos me escutam bem? E... Olá! Bem-vinda! Obrigada, Uau! A live querida! mais esperada da minha vida! Uau! Não, teve a do João. É que a do João eu não esperava. Foi surpresa, né? A do João foi tipo, meu Deus, não imaginava que eu ia conseguir essa proeza. Mas a Ana Tomazini, gente, eu tô aqui flertando com ela há mais de anos já. A Vênus de Coturno, né? Pois é, que lindo que você tá esse cabelinho, gente. Mostra pra gente, por favor. Olha, o cabelinho dela é de verdade. O meu ainda, eu fico colorida só nos stories, é tudo fake. Mas esse aí, cabelinho de fogo, tá a coisa mais linda. Real oficial. É real oficial aqui, ó. Não tem esse negócio de ilusão que tem aqui nas pisciane, não, sabe? Pintei até as unhas em sua homenagem, amiga. Uau! Eu pintei os olhos. Não, aí eu vim na vibe nude, assim. Falei, não, vou nude, vou sem brinco. É, tinha que estar, sei lá, de alguma forma metalizada, né? Uma coisa de um signo que exalta Marte, né? O Capricórnio. Sim, sim. Então seja muito bem-vinda a esse Putacel. Sou sua fã. Comecei a estudar astrologia lendo Vespertina Astrologia, né? Lendo esses horóscopos todos os dias, rasgando o meu coração. Sempre a sua escrita tão afiada, sempre admirei muito, né? A Ana Muito obrigada, querida. que é minha veterana da Saturnália, né? Já começou a estudar na Saturnália antes de mim. Aí quando eu a conheci, deu até aquele frisson, nossa, eu tô conhecendo a Ana Tomazini. Então seja muito bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal aqui do Putacel, que tá ocupando esse Instagram, e contar a Então, até você chegar nas astrologias, desde quando, essa história. olha, o meu caso com a astrologia já virou casamento, né? Já é assunto de Saturno e Vênus aqui, né? Já passei dos flertes, do crush e tudo mais. E o crush começou, né, muito idos de 2000, acho que início de 2013, quando eu descobri a Saturnália, né, enquanto página, e me apaixonei, comecei a seguir, acompanhar os horóscopos e tudo mais, né, e efetivamente eu comecei a estudar astrologia tradicional em 2015, sozinha mesmo, né, num esquema autodidata, porque era um pouco mais difícil, né? Acho que as coisas de uns anos para cá melhoraram muito, né? Tem muitas oportunidades de cursos e coisas assim, né? A Saturnália se formou mesmo como escola, né? Então, esse caminho do autodidatismo, ele é muito romantizado muitas vezes, mas ele é muito pedreira, né? Ele é muito pedreira porque a gente caminha, às vezes, sem uma possibilidade de um diálogo, né? E a astrologia se faz em grupo, se faz em comunhão, né? Se faz com a galera, né?
Eu acho que qualquer conhecimento precisa ser trocado, partilhado, né? Até para a gente saber o que a gente... Até para confirmar se a gente está indo por um caminho certo ou não, né? Então, não é para desestimular ninguém, obviamente. Quem não tem oportunidade de fazer um curso, que estude sozinho, que busque, que, enfim, acompanhe as páginas, leia e tudo mais, né? Que é super importante, super válido. Mas se tiver a oportunidade de fazer um curso, faça, sabe? Faça mesmo. Saturnália entrou. Inclusive, Saturnália está com matrículas abertas para turmas novas. Exatamente. Falando Turmas em nisso, andamento, cheguem mais. Uma puta exatamente. escola. Puta escola. E uma puta escola com uma egrégora maravilhosa, né? Que agrega pessoas incríveis e que forma realmente amigos, assim, para além de, sei lá, qualquer clichê, sabe? É uma escola realmente que tem muita abertura, assim. Realmente a Saturnália foi o primeiro espaço coletivo, né, de aprendizagem, que eu me senti realmente muito acolhida, muito plena, né? Muito feliz e satisfeita e participando e fazendo parte de algo maior, né? Bom, eu sou formada em História, né? Então, tem esse rolê também de fazer, de ter essa... Acho que essa característica, né, de gostar muito de fuçar as coisas, né? Assim, de forma muito profunda, né? De escavar as coisas de forma muito profunda, né? Então, acho que a astrologia também veio nesse sentido, né? Começou como um flerte, como um crush, como uma coisa, nossa, que incrível isso, que interessante isso, né? Que forma também peculiar de falar sobre astrologia que o João Acuio tem, né? E eu sempre escrevi desde os meus 14 anos, então eu já tinha também toda uma busca ali, literária, poética, e aquilo veio muito de encontro, né? Então, João, maravilhoso. Você acha que o autodidatismo é uma coisa Mercúrio-Saturno? eu acho que sim, bastante, né? Porque ao mesmo tempo você tem que ter uma iniciativa da busca, né? Dos corres mercuriais, né? E por outro lado, você também precisa ter um foco, né? Porque é muito mais difícil você ter um foco quando você estuda, trabalha, faz qualquer coisa sozinho, né? Para se organizar, né? Ter um calendário próprio, né? É muito difícil, né? Então, eu acho que sim, super, né? Para funcionar bem, eu acho que a pessoa tem que combinar essas duas qualidades, porque às vezes é fácil iniciar, mas o processo da continuidade também é mais difícil, né? Então, eu Uhum. pensaria também nessa coisa do cardinal, né? O quão é fácil, às vezes, começar várias coisas, mas que a gente precisa de alguma estruturação para dar conta daquilo, né? Uhum. Porque conforme a gente vai conhecendo mais, a gente vai começando a ficar com várias noias na nossa cabeça, né? Eu tive muitas noias. E eu acho que Total, essa eu também... também. Coitado do João, recebendo as minhas noias. Idem, Agora eu nossa, vou nos colegas, né? Agora a gente vai nos amigos. sim, né? Do tipo, nossa, essa revolução solar aqui, hein? Vou morrer, né? Né? É esse ano que Ana eu tá no morro, né? favor de eu abrir um papo e falar, Ana Tomazini, socorro. O que eu falo para esse consulente? E É, aí, por isso que é necessário sempre o olhar do outro, né? E nesse ciclo aí, Júpiter, Saturno em Aquário, acho que a gente vai talvez dar uma visão, um olhar, né? Mais aéreo, mais leve, mas ao mesmo tempo fixo também, né? Então, um comprometimento também diverso, né? Do ciclo anterior, dos ciclos anteriores que a gente teve, né? e Uma forma de experienciar as coisas. Oi? como é bom estar em companhia, como é bom estar em coletivo num ciclo de Júpiter, Saturno em Aquário, né? Ufa, ainda Sem bem. dúvida, com certeza. Gente, eu convidei a Ana para falar de Vênus em Capricórnio, porque para mim também ela é a puta musa Vênus em Capricórnio real oficial, né? Que ela tem a Vênus em Capricórnio e é um planeta muito importante na carta dela também, né?
E ela traz também essa aparência, né? Então, a primeira vez. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu te vi, se foi exatamente naquele final de semana na Saturnália que eu tirei aquela tua foto. Eu não sei se foi ele. Mas uma vez eu acho que foi na Nise da Silveira, foi esse? Foi esse final de Foi esse semana? final de semana, tudo ao mesmo tempo. Estávamos em Curitiba, lá no Abacateiro, na sede da Saturnália, né? E a Ana trouxe a leitura do mapa da Nise da Silveira, e ela estava de coturnos, e ela trouxe até um forró ali também, trouxe uma cabra. Eu me lembro de você também falar de Vênus Cangaceira. Eu acho que foi você que falou. Ah, sim, foi. Que a própria, na verdade, eu chamei a Anísio da Silveira de cangaceira dos afetos, né? Olha, Porque o que que gente, eu me acontece? apaixonei na hora. Eu falei, meu Deus, é ela. Crush Vênus, Claro, porque a muita Vênus Vênus, Caprica, cangaceira dos afetos. Eu olhei pra Ana Tomazini, tirei uma foto dela na escada, ela com aquela bota, e essa faquinha que ela tem aqui, né? Pra mim, ela é a Vênus faca na botinha, né? E a Ana, ela fotografa essa imagem, fotografa a Vênus faca na botinha. Então, conta que pra a gente Vênus também. também. Conta pra gente Fala, também a querida. relação aí com esses temas de Marte, Saturno, como é que é? Porque o que você tem em Capricórnio? O que você tem de marcial para você não só fotografar, mas a sua fala, né? O seu texto ter essa marca, assim, quase que sangra e é lindo, é um negócio, né? Eu acho isso é um primor, né? Vem, enfia a faca, te arranca o sangue, depois você fica num êxtase. Existem várias formas de a gente trabalhar a questão do BDSM, do sadomasoquismo, para além dos clichês, né? E, bom, o que que eu tenho efetivamente, né? Eu tenho Sol, Vênus e Saturno em Capricórnio, né? Na casa 7, angulares. E tem um Marte de casa 10 em Áries, né? Fora que eu acho que também tem muito essa coisa da verve, né, criativa, ter essa potência marcial, não só pelo próprio Capricórnio ser a exaltação da Vênus, né? Capricórnio ser a exaltação de Marte, desculpa, mas eu acho que pelo fato de eu ter minha casa 5, né, regida por um Marte tão forte, né, uma casa 5 em Escorpião, então a casa 5 também fala sobre os nossos processos criativos, é uma casa de júbilo da Vênus que está num signo de Marte, né? E que não dá exaltação para absolutamente ninguém, é a casa única e exclusiva daquela, né, expressão mais estratégica marcial. Então, mas ao mesmo tempo também é um signo de água, né? Uma fleuma, uma coisa que tem ali uma passionalidade, né? Uhum. Então, a escrita para mim sempre foi visceral, né? A escrita para mim, eu acredito que existam escritores que sejam incríveis, né? Tipo João Cabral de Melo Neto, que inclusive tinha vários Capricórnio no mapa, Mercúrio em Capricórnio, que também tem muita relação com isso, né? A questão da escrita. E aí também eu tenho uma recepção por termos entre Mercúrio e a Vênus, então tem essa relação também, né? Da escrita, do tesão intelectual, essas coisas todas, né? Fazem bastante parte dessa, acho que dessa forma, né? Da Vênus se expressar. Você E tem, acho calma, que só para ver se eu sempre. registrei. Você tem Sol, Vênus e Mercúrio na 7, é isso? Em Capricórnio? Não, eu tenho Sol, Vênus e Saturno em Capricórnio na 7. Ah, Mercúrio em Aquário de casa 8. Vênus e tá. Saturno, conjuntos. Gente, é rock and roll mesmo, né? É rock and roll mesmo, né? Não é fácil. Nossa. Então, quem é a Vênus em Capricórnio na fila do pão? Bom, a Vênus em Capricórnio, né? Uma coisa que eu acho importante é pensar também na questão do mapa como um todo, e que cada Vênus em Capricórnio também vai se expressar de uma forma muito diferente a depender do mapa, né? Uhum. Se é uma Vênus disposta por Saturno, a gente tem que pensar em aonde esse Saturno se encontra. Também tem que pensar nisso, né? Se o mapa é diurno, noturno,
Porque se for diurno é da galera do Sol, Júpiter, Saturno, se for noturno é da galera da Lua, Vênus e Marte. Então, isso também é muito importante para a gente pensar se é uma Vênus diurna, se é uma Vênus noturna, se é uma Vênus combusta, em que casa essa Vênus está, né? Eu acho que, em primeiro lugar, antes mesmo da gente olhar o signo, porque a gente nessa verve da modernidade, a gente ficou muito preso nessa coisa de qual é seu signo, né? E muitas vezes, só associando, obviamente, para a coisa do Sol, né? Mas não que o Sol não seja um luminar de grande importância, porque é um doador de vida, né? E fala sobre a nossa identidade, sobre o nosso espírito, né? O nosso devir no mundo. Então, acho muito importante sempre a gente olhar muito as casas, né? Astrológicas, ver aonde essa Vênus se encontra, né? Porque não é necessariamente uma Vênus em casa que vai dar uma coloração necessariamente benéfica, apesar da Vênus ser considerada a pequena benéfica, né? Independente do signo que ela esteja, né? Ela sempre vai trazer... Independente. Ela vai trazer benefícios. E aí, aproveitando nesse lance de puta live, apesar de não ser uma Vênus em Capricórnio, eu estava pensando na Titiolina hoje. Quem tem mais de 30 anos... Meu Mercúrio em Peixes não tem a referência. Não! O João Acuí deve lembrar. Ele que está vendo aqui, com certeza ele lembra. A história da Titiolina era muito doida, porque, assim, ela era de uma família húngara, né? Ela se tornou conhecida na década de 80 por ser uma atriz pornô, e a história foi muito doida, porque, assim, antes dela se tornar atriz pornô, ela tinha 4 planetas em Libra, na casa 12. Ascendente em Escorpião, Marte exilado em Libra na 12, Saturno exaltado em Libra na 12, Vênus em Libra e Sol em Libra. Então aí, ó, o João lembra. O João lembra. E aí eu descobri que ela antes, imagina, casa 12, um cenário de casa 12, né? Ela, por conta de um namorado italiano que começou a colocá-la nesses rolês de, enfim, de ganhar dinheiro por sexo, ela acabou se tornando atriz pornô. Mas antes, ela chegou a servir, ela fez parte do serviço secreto da União Soviética como espiã. Nossa! Então, assim, poxa, que cenário de casa 12, né? Então, assim, eu acho que é para a gente pensar um pouco também, às vezes, como não necessariamente as vias, né, desse benefício venusiano vêm pelas linhas que a gente normalmente está habituado a pensar, né? Só pela ter sido uma atriz pornô, isso deixa a coisa um pouco mais óbvia. Mas, assim, uma casa 12 muito importante, né? Muito, muito libriana, que é justamente um signo que dá debilidade para o Sol, né? E aí ela foi, acho que no final da década de 80, eu não lembro exatamente o ano, mas com certeza foi alguma coisa entre 87 e 89. Ela foi a segunda deputada mais votada na Itália. Ela se tornou deputada. Depois eu lembro uma vez... Saturno em Libra, né? Ela vem dessa galera, dessa geração. Exato. E aí eu lembro que ela dava umas declarações polêmicas, na época ainda tinha aquela coisa tensa com Saddam Hussein e tudo mais, e ela se ofereceu para transar, fazer amor com Saddam Hussein como um acordo de paz. Se isso não é a coisa mais venusiana, né, possível, claro, dentro de um cenário de casa 12, né? Porque é um cenário tenso, né? Ela está lidando ali com inimigos não declarados também, né? Com processos que acontecem por debaixo dos panos, e o fato de ela ter sido, né, tudo isso que ela foi um ícone. E dos anos 90 também, viu, João? Ela foi um baita ícone. Música da Vênus na 12. O que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos. Tá vendo? A casa 12, gente, que é a casa dos inimigos invisíveis e imaginários, serviço secreto, que coisa maravilhosa, né? E a gente pode pensar... E a própria questão de ser uma atriz pornô também, é uma parada extremamente outsider, né? Então, a gente pode pensar nos outsiders, a gente pode pensar no serviço público,
do serviço social. Eu me lembro do mapa da Nise, alguma progressão que ela teve na 12, que aí também surge, aí que ela se torna, né? Não sei se é quando o centro de psiquiatria acontece, agora eu não me lembro mais, mas eu me lembro que a história da Nise também tinha algum testemunho de 12 forte ali, né? Então, aonde estão as pessoas que não são vistas, os outsiders, as pessoas em condição de invisibilidade, né? Ou os espaços separados do público, né? Do social, então o hospital, né? O internato, tudo isso aí pode ser assunto de 12, né? E às vezes eu vejo também pessoas que têm planetas na 12 numa militância mesmo, pelas questões das minorias, por questões dos Sim, sim, sim. invisibilizados, né? Então a gente não precisa se assustar na 12 e falar, meu Deus, né? Socorro! Não, Apenas eu na 12. inclusive já inclusive li muitos mapas de mulheres que tinham, por exemplo, Vênus na 12 e outros planetas, né, que tivessem importância também de relação com a casa 10, o céu, enfim, né, com significadores profissionais, que trabalhavam muito com mulheres em condição de vulnerabilidade, com pessoas que foram vítimas de estupro, abusos e violências, feminicídios, coisas assim, barra pesada, mas que trabalhavam também, né, nesses assuntos que são invisibilizados. Sim. Né? Então, assim, por que também que eu tô falando da casa 12, né? Sendo que a gente está numa live sobre Vênus em Capricórnio. Porque Capricórnio é o domicílio noturno de Saturno, né? E Saturno tem júbilo na 12, né? Saturno se alegra na 12. Então, como é uma Vênus disposta por Saturno, acho que a gente precisa também fazer umas delimitações do que Saturno é, né? Para a gente entender minimamente como é que essa Vênus pode se expressar também num território de Saturno, né? Então, quer dizer, assim, fazendo a minha dedução aqui, que a Vênus Caprica gosta de uns assuntos lá do porão, né? Uns assuntos ali escondidos. Ela vai ter, ela vai achar graça e vai ter um tesão em umas coisas assim, meio outsiders também, né? Pode ser, pode ser. Alguém perguntou aí nos stories sobre a questão do BDSM, né? Eu acho uma coisa interessante a gente pensar que isso é uma única expressão, né? É uma única expressão possível e é uma expressão bastante até senso comum, se a gente parar para pensar, né? Porque a gente que está aí, de alguma forma, fazendo uma terapia haitiana, a gente entende que a questão toda... Literalmente. Eu sei. Eu também, graças a você que me indicou. Que bom! Amo! Ergonomia Effen, gente, Rio de Janeiro. Sim! Recomendo muitíssimo. Sigam. Gente, apagou minha luz. O que aconteceu? Olha, Saturno. A Lua deve ter chegado conjunta ao Gol. Aí pesou o rolê. Apagou minha luz, beleza. Tudo bem, tudo bem. Vou acender de novo. Continua. Vamos falar de Saturno, então. Vamos falando. Então, essa questão da relação, né, com, de alguma forma, alguma expressão sadomasoquista, né, ela pode se dar de muitas formas, né? Ela pode se dar de inúmeras formas. Então, a Vênus, ela também, a gente tem que pensar que ela não fala só de sexo, né? Ela não está falando só do ato sexual, ela está falando das relações de forma geral, né? E a Vênus, ela é relacional por excelência, ela está ligada em manter, de alguma forma, né? Essencialmente, o planeta, né? Ela está... ela não sempre será Vênus, né? Não importa onde quer que ela esteja. Então, ela vai tentar, de alguma forma, exercer as suas qualidades essenciais venusianas, né? De um planeta que é sanguíneo, que tem esse temperamento relacional, que quer harmonizar as coisas, né? Portanto, tem essa ideia também muito fajuta de que a Vênus é indecisa, não necessariamente isso, é porque ela está tentando olhar e enxergar o lado do outro, né? Você disse, né? Eu acho que se a Vênus vai querer harmonizar, ela vai querer apaziguar, não necessariamente
é indecisa, ela só está considerando para que o ambiente fique bom, né? Acho que é por aí. Ela quer conciliar, e às vezes é Uhum. conciliar o inconciliável, né? Então, às vezes essa Vênus em Capricórnio, ela pode ter um pouco essa característica um pouco menos, um pouco fora do padrão, né? Do padrão que a gente imagina, né? Principalmente numa sociedade que é extremamente patriarcal e que ainda joga muita, enfim, trabalha muito com clichês, né? Para falar da expressão, né? Do feminino e tudo mais. Então, provavelmente tem essa coisa da musa, mas da musa underground, né? Uhum. E aí eu lembrei, essa você deve conhecer, que é a Maria Alice Vergueiro, do Tapa Com na certeza, Pantera. com Ela era certeza. super saturnina, né? Ela tinha Sol em Capricórnio, eu não me lembro mais qual outro planeta, e tinha acho que Mercúrio, Vênus e Marte em Libra. E ela foi conhecida, né, como musa dos porões, musa underground, né? Ela teve uma história longuíssima no teatro, né? Eu fui no espetáculo do E velório dela, né? Então ela fez um espetáculo, o Porquê o Cavalo, e o espetáculo terminava com o velório dela. Então ela se deitava e a gente ali de público velava e colocava flores sobre o corpo dela. E era uma porque sensação, ela dizia que era um rito. literalmente ela queria morar, ela literalmente disse que gostaria de morrer no palco E ela durante um é espetáculo. Olha que coisa saturnina, né? coisa, né? E foi muito emblemático, porque aí quando ela partiu, eu tinha claramente a sensação que eu participei desse rito, né? Esse rito coletivo de ter velado o corpo dela em cena, né? Uma vida Olha toda que incrível. dedicada ao teatro e muitos Sim, conflitos familiares e várias tretas por conta dessa opção sim. dela também E de ela ser a mulher tinha, educada. e aquela questão dela falar, né, de eu fumo maconha há 30 anos e não sou viciada, e ela fala isso, né, no programa do saudoso também, Abu Janra, né, que ela fala que o demônio do vício não é aquele que você necessariamente faz uso todos os dias, mas aquele que te aprisiona, né? Então É pode um ser não ensinamento necessariamente uma parceiro. droga, né? Mas pode ser por um doce, um chocolate, um relacionamento, coisas de Uhum, Vênus também, né? A Vênus uhum. também versa sobre os vícios. E ela Sobre se os dizia vícios. alcoólatra, mas ela não podia beber, né? Uhum. Então, o vício dela era o alcoolismo, não a cannabis. Ela fumava todos os dias há 30 anos e não era viciada. Gente, Muito que bom, coisa, né? né? Os assuntos que a puta live Vênus Caprica entra. Eu amo. Se não é para ser denso, nem tem como, né? Vocês hoje vão sair daqui um Uau! pouco mais melancólicos. Esse é meu intuito, é minha meta. Então, ó, só recapitulando uma coisa que foi falada no começo, que eu não sei se a galera pegou, porque aqui também o nível tem uma erudição na Ana Tomazini, né? No conhecimento dela aqui. Eu não sei se a galera do Putacel acompanha, mas se a Vênus está de noite, para ela tá melhor, né? Se a Vênus está de noite, é melhor. Se a Vênus Isso. se ela não está muito próxima do Sol, né? Porque o Sol é muito quente, muito claro, né? E a Vênus é úmida. A Vênus, ela prefere ficar ali É na uma questão de escurinho, né? temperamento, né? É uma questão de temperamento. Então, Marte É, aguenta mais, está queimado, né? Vamos dizer assim. Marte e sim. Mercúrio, já Vênus, Júpiter, não, por Ela é temperamento, né? úmida, né? Ela é úmida, então o calor do Sol vai queimar Vênus. Então, essas posições trazem aflições, assim, para Vênus, né? Se ela estiver muito próxima do Sol, ela fica mais aflita, né? E aí, para você entender quem é a sua Vênus, é onde ela tá, né? Que casa que ela tá. E se é Capricórnio, é onde está Saturno, onde está Marte. Quem são esses dois agentes na sua vida, no seu mapa, né? Quer dizer, onde eles E, moram.
que casa eles moram, que roupas eles vestem, né? Do que eles estão falando, do que eles gostam. Aí você vai se entender melhor. E de repente tá na 12, não é para se assustar que, meu Deus, eu não vou achar nenhum amor. De repente você vai realmente fazer um serviço secreto e uau, né? Deu um match perfeito ali, naquele rolê secreto, né? Acho que não foi nem no serviço secreto, porque o cara era italiano e ela servia na época na Hungria, mas assim, Não, foi viajando o mundo que ela conheceu. Não, e às vezes assim, que a 12 é barra pesada, então às vezes você vai estar, não é necessariamente o amor que vai ser barra pesada, né? Até porque existem lotes, partes, né? Que quando a gente faz uma leitura de mapa, a gente leva em consideração também, né? Lote do casamento, lote do amor, lote de Eros, que é o próprio lote da Vênus, né? Então, aonde esses lotes vão estar, eles vão dar também a qualidade da maneira dos relacionamentos, do tesão, do desejo, do sexo, do prazer, né? Pra gente de forma mais bem delimitada, para que a gente consiga entender que cada estrutura é muito única, né? Muito bem única lembrado. E muito... Júlia das Fadas falou, o Lula casou na prisão com a Vênus na 12, né? Ele tem a Vênus na 12 e ele casou na prisão. Olha que maravilha, né? Então, acho que a gente também pode pensar, né? Até porque Lula livre como que chama? É a mesma coisa, né? É tipo... Como que a gente fala? Pleonasmo, né? É isso? Sim. Sim, Lula livre e pleonasmo. Porque o cara foi preso, mas em nenhum momento ali dentro, né, ele pareceu estar preso, né? Então também a sensação de prisão, né? A prisão é uma sensação, na verdade, é uma condição. É uma percepção, muitas vezes, né? Né? Porque você pode estar num ambiente que, teoricamente, é a prisão, é o lugar dos aprisionados e você ser totalmente livre nesse espaço, né? Redundância, boa, redundância. É isso, né? Mas será que essas questões, até porque a Vênus Caprica flerta com o BDSM, tem questões aí de dominação, né? Então, tem questões aí de sadomasoquismo, né? De estar na dominação, ou estar ali sendo dominado, né? Tem um prazer com esse lugar de autoridade, né? Talvez por ser um signo de Saturno, né? Temos esse prazer aí na causa. Acho que prazeres de alguma forma subversivos, né? Satisfações de pulsões ali de alguma forma subversiva. Então, para algumas pessoas isso pode se manifestar realmente essa coisa da dominação, porque, como você bem colocou, é uma questão de controle, né? De ambas as partes. E, além do mais, também, o BDSM não é feito de forma arbitrária e aleatória. É muito bem acordado entre ambas as partes, né? Então, às vezes, muitas vezes, nem rola sexo, né? Às vezes o cara vai lá, paga para dominatrix só para ser dominado e não rola nenhum tipo de interação efetivamente sexual, nenhum coito, nada disso. Então, é uma coisa muito contratual também, que é um rolê bastante saturnino, né? Então, assim, se ambas as partes assinaram esse contrato, se ambas as partes estão de acordo, sim, vamos fazer, né? Então, acho que entra essa questão... Tem essa dominação até virtual, né? A gente até falou um pouquinho de BDSM na puta live Vênus em Escorpião, com a Ana Lu, né? E conversando com ela também depois, antes, existe isso de uma relação sexual que se estabelece à distância, mas tem um controle da sexualidade do outro, um acordo também muito honrado. Eu fiquei muito impressionada com as honrarias do BDSM, né? Os nomes que são colocados, né? O mestre, o senhor, né? E aí também como chama? Hacking Sex, eu acho, esse arroba. Eu também ouvi sobre castidade, né? Então como existe aí, enquanto a gente está aqui conversando, tem alguém com algum cinto de castidade. De verdade, assim, tem alguém com alguma chave da sexualidade do outro, né? Fazendo esse jogo muito bem acordado também, né?
E é Sim. incrível, né? Como os prazeres eles vão para lugares assim que a gente nem imagina, a gente nem nossa. Mas tem gente que tem prazer de um jeito muito subversivo mesmo, né? Muito fora da caixinha, né? É, eu só acho assim que é perigosíssimo a gente pensar, né? Acho que qualquer reducionismo astrológico é bastante estúpido, desculpa, não encontrei uma palavra mais singela, mas é isso, né? Você está esvaziando todo um conhecimento, um saber, sem conhecê-lo, né? E, enfim, acho que também o que a gente deve evitar é sempre reduzir, né, as Uhum. coisas a um determinado ponto, né? Como se o sexo fosse também tão somente ligado à questão do prazer genital, né? Isso eu acho que está bastante colocado já aqui, né? E pensar que a Uhum. Vênus, por excelência, né, que é uma coisa que poucos falam, também representa muito devoção, fé, esperança, né? Então, de alguma forma, onde você deposita a sua devoção, né? E como Saturno fala muito de também limites, lacunas, faltas, né? Pode ser uma pessoa que tenha, né, uma Vênus em Capricórnio, pode ser uma pessoa que tenha uma puta expressão sexual intensa, muito intensa, mas que também consiga viver longos períodos em abstinência sexual, mesmo, numa boa, né? Uhum. Então eu acho que a abstinência e o excesso sempre acabam sendo dois lados da mesma moeda, né? Uhum. Porque não tem Sim. ali um equilíbrio, né? Que de alguma forma a Libra tanto busca, né? Então, apesar da Vênus em Capricórnio não estar essencialmente debilitada, ela ainda assim está num signo, ela ainda é de um território, né? Que tem essa tensão Saturno-Marte, né? Que ela dá conta muito bem, Uhum. né? E aí isso quebra com as Então, pernas do senso comum, né? Que dizem aí que Capricórnio é um signo envelopinho, careta, certinho, né? Não sei da onde que a astrologia pop inventou que Caprica é camisa polo. E aí quando a gente vai sapatênis, olhar, né? sapatênis João Dória. Acho que é sapatênis, gente, isso aí não sei que signo que é. Não sei nem se é destino. Acho que não, né? É... Uma explicação possível para isso é você, quando se associou as casas a signos, né? Então, se a casa 1 é Áries, é a casa regida por Áries, a casa 10 é Capricórnio, que é a casa da carreira. Sendo que a casa 10 não é a casa da carreira. Quer dizer, a profissão é um ponto que está ali, mas os feitos Uhum, do nativo, aquilo que ele mostra publicamente, que é a casa 10. Não é uhum, necessariamente a carreira ou a profissão, sim. né? Às vezes a sua missão no mundo, né? Seu meio céu não necessariamente Pra... tem a ver com o seu trabalho, né? Pode Sim, ser também, né? Então, sim. quando a gente vai olhar para Marte e Saturno, então a gente já quebra as pernas de quem achou que Caprica era todo certinho, né? Porque se são dois, teoricamente, planetas maléficos, né? Então é claro que a coisa não vai ser, não vai ser de leve, né? De leve não vai ser, né? De leve Não, vai ser denso, denso, né? a gente Denso deixa e para intenso. a leveza, para Capricórnio não. Exato. Que a leveza se relaciona com uma Vênus em Gêmeos. Pronto, né? Beleza, né? Beleza, tá. E aí essa coisa também de ficar longos períodos sem transar, por exemplo, né? Ou sem se relacionar amorosamente, me vem na hora essa imagem da cabra também, né? Que sobe, fica lá no alto, contemplativa, né? Então tem uma coisa do signo de Capricórnio que é esse flerte com a solitude, né? Com Com, certeza. com ficar bem consigo mesmo, né? Então, signo Certinho. fake news, hashtag fake news. Capricórnio dá certinho. E, e aí, e aí muitas pessoas do Putacel, né, se sentem um pouco aflitas por, por esse desejo pelo amor que não se realiza, né? Então, o grande amor, né, foi perguntado, né? Será que vou viver um grande amor, né? Cadê o grande amor, né? E o que é o grande amor, né, gente? Vamos combinar. Para Vênus em Capricórnio, Vamos pelo menos em
Capricórnio, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Que é o grande amor da Vênus em Assim, Capricórnio? cara, eu acho que o grande amor da Vênus em Capricórnio é uma construção de cumplicidade, né? Eu acho que é isso, assim. É uma construção. Não é que o Capricórnio não possa se apaixonar à primeira vista. Não é que isso não exista, né? É porque também eu sempre penso as coisas balizando socialmente, né? A gente vive numa sociedade capitalista que exige que tudo seja imediato, né? Que a satisfação dos nossos prazeres também seja muito imediato, né? E não é necessariamente o fato da gente se castrar ou punir ou viver de alguma forma numa condição ascética, né? Não que isso também não possa ser uma, como a gente falou, né? Uma faceta do Capricórnio também, né? Ele está mirando as coisas muito para o alto, então ele pode realmente passar longos períodos da vida dele, né? Não se dedicando a coisas que possam distraí-lo de um objetivo que não seja o seu objetivo maior. Ou Né? seja, pode virar monte, é possível. Pode, claro. Sim. Eu acho que pode, com certeza, né? Assim, eu acho que também as pessoas têm aquele problema de pegarem, particularizarem uma experiência, né? A pessoa teve uma experiência muito ruim com uma pessoa, provavelmente de Sol em Capricórnio, e já coloca, transpõe isso para Vênus como se isso fosse uma característica de toda e qualquer pessoa. Por isso que eu fiz questão, né, de começar falando, olha, gente, independente do signo, olha onde esse planeta está na casa, em qual casa, quais aspectos ele faz, com quem ele dialoga, quem enxerga ele, né? Se alguém recebe ele, se ele recebe alguém, né? Se tem alguém no signo, por exemplo, de Touro que faz um aspecto com ele, né? Porque aí vai estar sendo recebido por essa Vênus, né? Então, isso é muito relativo, né? Eu, por exemplo, tenho um trígono da Lua em Touro com a Vênus em Capricórnio. Por isso né? que ela é uma delícia, né? Pô, ela tem a Lua em Touro. A Ana Tomazini é a falsa maléfica, porque na verdade ela é venusiana. E eu sou a falsa benéfica, porque na verdade eu sou Marte. Mas essas coisas variam, né? Variam de acordo com a necessidade, que é uma coisa muito saturnina. Sim, também, né? É hora de usar qual planeta, né? Então, exatamente. Cumplicidade sobre esse negócio do grande amor, né? E até trago de volta as palavras do João Acunho sobre a Libra, né? Que ele trouxe, e inclusive trouxe em aula, em bar, quer dizer, em mesa de bar para mim, o João trouxe que amor é coisa de Saturno, coisa que são as melhores conversas, né? Sim, com certeza. Amor, a gente constrói com o tempo, né? Paixão, sim. Paixão é isso aí que estamos sentindo aí, a flor da pele agora, essa loucura, né? Quero ver o amor. O amor é só depois de um tempo, né? Então, eu nos meus atendimentos, as pessoas que têm Vênus em Capricórnio têm relacionamentos longos. Eu tenho testemunhado isso, né? Pessoas que têm relacionamentos duradouros mesmo, né? E então tem essa cumplicidade de viver junto, né? De viver essa vida real junto, né? Acredito que... A Júlia está chamando a gente de falciane. Sim, somos. Quem nunca? A Ana, mas eu sou, gente. Olha meu mapa, é todo falciane. Todo... Mentira, Peixes, né? Canto de sereia, né? É aquele que te enreda e quando você cai na rede, acabou, né? É artista. Foi trazido pro abissal, né? Pro profundo e abissal terreno. E aí vai ser devorado pela Vênus em Áries. Mas eu só queria voltar para Nise, que a Nise, essa cangaceira dos afetos, né? Que eu batizei ela assim muito carinhosamente, é porque acho que numa ocasião de uma entrevista que ela deu, ela era muito baixinha, né? Muito magrinha, muito... E ela falava assim, alguma coisa do tipo, não se enganem com a minha aparência, porque debaixo dessa, né, figura pequena existe uma cangaceira. Vênus no signo de Marte, né? Meu coração de forrozeira fica assim. Como, né? Uau!
engrandecido, assim, ele pulsa com essa fala. Gente, que lindo. Sim, sim, Júlia das Fadas, eu entendi, era a Falciane de Benéfica e Maléfica, é isso que Entendemos. eu estava falando mesmo, né? Essa coisa que a Renata é toda pisciana, só que não, gente, eu sou um Marte em Sagitário angular ali, ó. É isso que eu sou. Ai, E acho ai. que também tem a coisa de conseguir lidar, às vezes, né? Falando em Marte, né? E esse rolê de como Saturno, como Capricórnio exalta o Marte, né? Então, assim, a exaltação, né? Para quem não está familiarizado com astrologuês, é uma condição na qual o planeta ele está muito, muito bem recebido, né? Não é nem como se ele estivesse em casa, é como se ele estivesse num lugar mesmo um pouco até aloprado, né? Então as qualidades daquele planeta ficam muito pulsantes ali, muito possíveis, né? Ele tem muito palco, né, para conseguir atuar ali, né? Então realmente me perdi o que eu estava falando. É que eu fico lendo os comentários, tem que parar de ler os comentários. Eu fiquei pensando aqui, né? Então, a Vênus vai falar pelo que você se atrai, pelo que você tem prazer, né? Então, claro, cada um vê aí qual é a casa que tá, né? Onde é que tá Saturno, onde é que tá Marte, mas pensando só nesses planetas, será que a gente vai se atrair por figuras de autoridade, por figuras mais velhas, por... Pode ser, né? Isso é uma leitura possível, ou a própria pessoa vai ser uma figura de autoridade, né? A pessoa vai querer ser uma figura de autoridade para dar conta daquele relacionamento, né? Uhum. Então, eu li na caixinha de perguntas que você abriu, né? Sobre a questão, agora entrar em polêmicas, né? Porque tem que ter uma polêmica. Se não tiver polêmica, não é putacel, né? Ah, já sei qual que é, a dos relacionamentos não monogâmicos, né? Eu quero pegar vou Exato! pegar minha água e meu vinho agora, nesse momento. Esse é o território onde estou tendo bastante trabalho da minha vida pessoal. Exatamente, era isso que eu ia falar, né? Porque as pessoas, elas colocam elas fazem como se fosse o relacionamento aberto, como se fosse o palco de diversões, né? O parque de diversões dos 18 anos, né? Para maiores de 18 anos. E não é, né? Em certa medida, assim, a pessoa vai ter outros problemas e os mesmos problemas da construção de um relacionamento que seja monogâmico, né? E a gente também tem que pensar no contexto que a gente vive, porque, por exemplo, até para os anarquistas, né, os primeiros anarquistas, aqueles, né, da segunda metade ali do século XIX, o que definiria um relacionamento aberto, por exemplo? Eram duas pessoas que se juntavam porque queriam e não precisassem passar pela tutela nem do Estado nem da igreja, Não. que era justamente aquilo que prendia as pessoas, né? E as pessoas tinham a liberdade de ficarem juntas o tempo que elas quisessem. E quando elas não tivessem mais afim, elas poderiam se separar sem problemas, né? Sem questão de dote, sem questão de bem, sem questão de quem vai ficar com o quê, né? Não está mais feliz, separa. Então, essa é uma possibilidade de relacionamento aberto, né? Uma possibilidade de construção de relacionamento livre. Né? Então, assim, acho que existem várias possibilidades também. Né? Um relacionamento não monogâmico, ele sempre foi não monogâmico para os homens. Sempre. Então, Sempre. assim, né? Então, Isso é assim, um fato, isso... né? Brasil, sociedade, por favor. Relacionamento sempre foi não monogâmico, aceitável Para os para os homens. homens, né? Sempre. Pensando numa lógica heteronormativa, claro, né? Patriarcal. Patriarcal, até porque também o patriarcado atravessa as relações não só não monogâmicas, como também as relações homoafetivas, né? Todas, que a gente está vivendo dentro disso. Né? Então, assim, uma coisa que eu gosto de pensar e que eu gosto de levantar, né? Primeiro, essa questão não monogâmica, né? Ela está privilegiando quem? Né? Segundo, pensar que essa relação também ela vai ter inúmeros problemas, inúmeras questões. Sim. Que não dependem só da questão do controle, que dependem toda de uma regulação social que existe sobre os corpos de forma geral. Né? E como os homens têm primazias e privilégios inúmeros, historicamente construídos e firmados, marcados, que, assim, a despeito de muita luta, ainda tem muita coisa para desconstruir.
né? Então, uma coisa que eu gosto de pensar eu pensar no meu empoderamento, isso de que forma isso está, de alguma maneira, também sendo útil para outras mulheres. Né? Porque eu acho que se você pensa dentro de uma perspectiva feminista, né? Se você tem essa chave de pensar as dinâmicas de relacionamento, todas elas, como uma relação política, né? Toda relação é perpassada pela política. Né? Toda relação tem uma constituição política. Né? Então, acho que isso também é uma coisa bastante saturnina e uma coisa que também é jupiteriana, de pensar nas coisas grandes, nas grandes estruturas, né? Naquilo que firma alguma coisa. Então, pensar menos, né? Tentar pensar menos no empoderamento individual, nessa coisa de agência, empoderamento, que são palavras que foram cunhadas pelo movimento feminista há muitas décadas e que foram cooptadas e esvaziadas de significado também por uma questão capitalista, né? Então, assim, eu acho que todas as relações são passíveis de problematizações, né? A gente não pode dizer que é só uma questão do controle do outro o fato da relação aberta ser problemática. Né? É o outro que é controlador, né? Isso acaba gerando uma questão, pegando uma questão política, esvaziando de sentido e tornando-la particular. E é isso que o capitalismo adora, é isso que o capitalismo quer. Essa coisa capitalista mesmo de você comprar o outro, né? De você ser dono do outro, da mulher que recebeu o nome, sobrenome do homem, né? E se a gente for pensar historicamente, né? A mulher começou a pensar no próprio prazer muito recentemente, né? Eu não sei se minha mãe... E ainda tem muitas mulheres que não sabem. Né? Tem muitas mulheres que não sabem. Que não fluem no seu prazer, né? Então, a sexualidade também se controlada. E que performam. Né? E que performam, né? E que não necessariamente estão gozando. Né? Então, eu lembrei, aí eu agora vou brisar aqui, lembrei de um post muito interessante, eu não me lembro qual era o nome do perfil, se eu lembrar depois eu mando para você o @ que era uma mulher que estava tendo muitas questões em relação ao próprio corpo, né? E ela mandou num grupo de WhatsApp para as amigas dela se essas amigas o que elas preferiam na vida? Serem magras ou gozarem sexualmente? Né? E ela ficou espantada que a enorme maioria respondeu com a maior tranquilidade que elas preferiam ser magras. Né? Do tipo, imagina, né? Então, a coisa do desejo, do prazer, do autoconhecimento da mulher ainda precisa de muita coisa, né? A gente precisa ainda passar por um processo de auto... Muita. Tem, com certeza, né? Então, seja nos relacionamentos heteronormativos ou não, né? E muitas tudo vezes, isso é um palco aí de disputas e questões políticas, né? Novamente, pensando nisso, essa questão da prisão, né? O quanto a gente também não se aprisiona, né? Eu tenho uma imagem que é do teatro, isso, uma vez. Quer dizer, é da Clarice Lispector. Temos construído catedrais e ficado do lado de fora, pois as catedrais que nós mesmos construímos, tememos que sejam armadilhas. Me vem isso, assim. O medo da realização, de fazer essa curva orgástica, aqui pensando também quem faz terapia haitiana aqui, né? O medo de gozar loucamente, né? De fazer a virada, né? Plenamente. O engaiolamento de si, né? Que nós mulheres, eu acho que as mulheres mais que os homens, né? Eu acho que as mulheres mais que os homens, a gente entra numa gaiola de ouro, assim, bonita, confortável, sabe? Que é difícil de sair para alçar voo, né? E sim, né? Os nossos corpos, nossos afetos muito colonizados, né? E eu percebo esse movimento do putacel, por exemplo, dos putanudes, é incrível como as pessoas me devolvem textos também, não só os nudes, né? Elas me entregam os nudes, mas muitas vezes me falam, nossa, me olhar dessa maneira erótica foi uma libertação, né? E até os homens mandam, assim, nunca tinha feito isso, nunca tinha me visto dessa maneira, eu fiquei com tesão, me senti bonito, me senti bonita, né? Porque é como se a gente
quase que não nos permitisse mesmo, não sei que algema interna é essa que a gente coloca, que a gente não pode fluir na nossa sexualidade, no nosso prazer, numa boa, né? Tudo entra essa da Exato. culpa judaico-cristã que vem junto, assim, né? Então Com certeza, né? é um puta De que trabalho o esse, gozo ainda assim. tem por função, né? O importante não é gozar, né? O importante é gerar outros seres humanos, né? Então essa é a primazia que captura, né? Uhum. Então, obviamente é uma questão para todos, né? Para todos repensarem, né? Não pensem os homens que estão aqui nessa live, sejam eles heterossexuais ou não. Isso não é uma questão de vocês, porque é uma questão de vocês, sinto muito, mas é. Uhum. Não fomos nós, mulheres, que construímos isso, vocês construíram, né? Mas Então, me é parece aquela usado coisa 5.000 anos de do patriarcado, serviço né? militar, sabe aquele papo furado do serviço militar obrigatório, né? Mas o homem que serve a guerra, mas vocês que criaram isso, né? Vocês que lutem, né? Vocês que, enfim, desconstruam isso, né? Essa masculinidade tóxica e louca, né? Então, também acho que tem um pouco isso nessa questão da Vênus em Capricórnio, que ela muitas vezes está nessa ideia de subversão. Existem inúmeras maneiras de subverter, né? O quê, João? Existem. Ah, sim, na Eu fiquei família bem. tradicional, o quê? O machismo, o patriarcado, é isso que você está falando? Se a gente vai Ah, ler tá em tudo. os textos antigos, Ah, né? Vênus geradora, Ah, sim. eu amo ler o filme com os maternos, né? Que Eu eles ia falam, falar do Fírmicos agora, eu amo, sou não, apaixonada, adoro. virgem, se você ficar com os planetas tal no signo tal, não casará com uma virgem. Ele fala isso várias vezes. E também tem um aforismo dele que ele fala que quando a Vênus está com Saturno, eu gravei porque, né? Quando a Vênus está com Saturno no signo do carneiro ou da cabra, para mulheres que se deitam com outras mulheres, né? Então, isso também, essa questão da sexualidade, né? Se a gente pensar no quão revolucionário é um homem amar o outro, efetivamente, né? Não só nessa forma de nutrir afetos que a gente tem, né? Os homens admiram os brother, mas transam com as mulheres, né? Então, essa coisa quebra um pouco isso, né? Primeiro, essa construção de uma rivalidade feminina, né? Quando uma mulher se abre e está apta para amar uma outra mulher, também é uma construção diária, né? Sim. Também é sair de um armário diariamente, A né? competição, a rivalidade feminina é super construída, né? Desde Sim. criancinha, a gente aprende isso, né? Uma coisa esquisita isso, né? Que agora eu acho que eu só fui curar isso depois dos 30 mesmo, sabe? Graças às mulheres, as mulheres do meu convívio, as ex-namoradas dos meus ex-namorados, os círculos de mulheres que eu participo, as amigas que começaram a abrir a minha cabeça. Mas eu, antigamente, uns 10 anos atrás, 15, eu me considerava machista. Me considerava, né? Até sentir na pele também, né? A gente reproduz, né? A gente reproduz estruturas machistas, né? Porque como a gente é alvo do machismo, né? A gente é vítima do machismo, a gente não tem como ser machista, né? A gente reproduz estruturas que sejam machistas, né? Porque a gente internaliza isso, né? E isso é muito difícil, mesmo, né? Então é um trabalho para a vida toda. Então acho que a Vênus em Capricórnio pode ter essa noção também, né? Pensando em mim mesma como exemplo, né? De um questionamento, né? Eu acho que isso é uma coisa do temperamento melancólico, que é próprio do Capricórnio, de aprofundar nas coisas, de olhar na raiz do problema, né? De ver qual é a estrutura, né? Pensar em estrutura, né? Porque aquela estrutura ela está toda lacunar, né? Ela está toda problemática. Então ela precisa ser olhada, né? Até para a gente começar a trabalhar as nossas questões que essas questões que aparecem na superfície, como ciúme, controle, isso daí é uma questão muito mais profunda, que tem níveis muito mais densos de interpretação e leitura. Né? Então, assim, eu acho muito difícil a gente dizer assim, porque
O capricorniano, ele tem essa coisa de controle, ele não vai querer uma relação aberta porque ele é controlador. Não, todo mundo é controlador em alguma medida, né? Sim. Todo mundo tá ali querendo garantir o seu de alguma forma, né? Todo mundo projeta algum desejo sobre algum objeto, seja ele humano, animado ou inanimado. Então, isso é uma questão coletiva, Isso né? É uma puta live. né? Isso nos foi vendido, né? Que é para ser assim, né? O sucesso, né? É casar, é ter filhos, né? Então, eu que trabalho também com arte japonesa e agora eu estou num grupo de mulheres orientais, só mulheres orientais. E a gente começou a olhar para isso, né? O quanto na Ásia, por exemplo, né? Depois dos 30, se você não casou, querida, você já tá passada, entendeu? E é bem mais grave do que é aqui. Né? Aqui também, mas tem uma coisa de uma coisa assim, muito. Nossa, é a mulher que sobra. A mulher sobra, né? Muito, É a muito famosa pesado. ficou pra titia, né? E de uma forma muito estigmatizada, né? Então, a gente tem essa cobrança aí da fertilidade da mulher também, né? Do gerar filhos, né? Que, Sim. que aí Que é nem uma questão sempre venusiana é uma também, né? super Porque a questão. qualidade do parto também é versada pela Vênus, né? Não é só uma questão lunar. Então, acho que, por exemplo, a ideia da legalização do aborto é uma ideia interessante, porque você não necessariamente pode ser uma pessoa que deseja abortar, você pode ser uma pessoa que queira ter filhos, que não abortaria mesmo se tivesse numa gravidez indesejada, mas ainda assim apoiar, porque é uma questão de saúde pública, né? Então, isso é uma questão que eu gosto, assim, é uma questão que eu queria devolver para quem fala que, por exemplo, relacionamentos não monogâmicos se baseiam tão somente no controle. Mas no controle de quê, né? Vocês estão botando pautas individuais para coisas que são muito maiores. Eu acho que a questão do controle, ela é crucial mesmo, né? Se a gente está falando de liberdade, a gente está falando de soltar o controle, né? E aí também tem uma mana que eu sigo do Chamegamos, a Anne Fonseca. Ela tem um Instagram sobre não monogamia. E ela fala muito sobre os afetos não monogâmicos, que é você compreender quais são os seus limites flexíveis e não flexíveis. E aí é todo um trabalho sobre si e um trabalho de conversa com o outro, né? De muita transparência para você ver como é que faz isso, né? Então tem limites flexíveis e tem limites não flexíveis. Aí quando você define para si e aí você consegue entrar em acordos com o parceiro, né? Aí acho que fica mais tranquilo fluir nesse experimento da não monogamia. E aí eu fiz E o também. Saturno vai passar por isso também. Porque como é que você vai estruturar a sua relação não monogâmica? Você precisa estruturá-lo de alguma forma, senão ele vai virar bagunça e vai desgastar e alguém vai sair ferido. Porque não monogamia não é putaria. Não monogamia não é putaria. E, aliás, nada contra a putaria. Adoro a putaria, né? Mas não monogamia... Não, mas a questão é exatamente essa. Você tem que estabelecer... Se você está estabelecendo um acordo não monogâmico, ele precisa passar pelo diálogo e pela aceitação ou não da questão do outro, né? Não vira putaria, eu disse no sentido de bagunça, né? Sim, vira uma desordem, bagunça, né? Vira uma caotização e uma falta de responsabilização emocional com os afetos e os desejos do outro, né? Dá então, muito trabalho. É trabalhoso. Estou tendo muito trabalho, gente. Agora eu estou vivendo na prática. E até me perdi aqui um pouco. Mas eu trouxe essa questão dos limites, porque se a gente está falando de Vênus em Capricórnio, a gente vai ter que se deparar com os nossos limites. A gente vai ter que se deparar com e estruturar esses limites no campo dos afetos, né? Porque limite é assunto de Saturno, né? Então é muito importante que a Vênus em Capricórnio compreenda. Vamos, nós três, por amor.
A Júlia das Fadas, gente, imagina esse homenagem. Júlia, querida. E é louco isso, nossa. Obrigada, mulheres, por essa Mas tem que live. ser de máscara, Júlia. Tem que ser de máscara. De máscara só pra, se for pra beijar a boca, né? Porque se for outra coisa, não precisa de máscara. Aí vai ter que ser um homenagem controlado, né? Um homenagem bem estruturado saturnino, né? Aí confunde o álcool em gel com lubrificante, imagina. Que delícia. Trazendo essa questão dos limites e da autorresponsabilidade também, né? Então, se a gente está falando de Capricórnio, a gente está falando de responsabilidade, né? A gente está falando de se responsabilizar, criar uma responsabilidade sobre os seus afetos, sobre a sua forma de amar também, né? Então, é claro que essa Vênus também vai levar as coisas mais a sério, né? Ela leva as coisas mais a sério. Eu já namorei um aquariano com Vênus em Capricórnio e ele me pediu em casamento. Foi a única pessoa na minha vida que me pediu em casamento. Foi um Vênus em Capricórnio. Aquariano é o mais improvável. Vocês estão me ouvindo? Ana Tomazini travou aqui. Tô ouvindo. Tô te ouvindo, tá me Travou ouvindo? a imagem um pouco. Mas é isso, né? De repente, tipo, a gente não imagina, mas essa pessoa, eu me lembro muito, tinha uma sexualidade muito forte, inclusive foi com ele que eu aprendi a gozar, na verdade, né? Uau! Anotem isso, gente! Aprendeu a gozar com uma Vênus em Capricórnio, vocês ouviram? Eu tive Muito bem. aula! Djalma, é o Djalma, gente. Olha o nome da pessoa. Quem conhece, quem é minha amiga faz tempo sabe, né? Se ele aparecer por aqui, não segue muito meu Instagram, foi um puta namorado, assim, porque antes, aquela coisa, né? Mal amada, mal comida, Vênus em Áries aqui na causa também, né? E esse negócio da performance, de fazer um esforcinho para, né? Eu me lembro claramente dele falar assim: fica quieta, Uau! relaxa as pernas, relaxa. Aí ele pegou minha perna e deu uma balançadinha aqui para eu soltar, porque eu tava meio travada assim. Eu tinha o quê? Uns 21 anos, eu acho, mas 21, 22, não sei. Ele falou: relaxa as pernas, agora só sente. Gente, mas eu chorei assim, falei: meu Deus do céu, eu não sabia que isso era possível, não sabia, nunca tinha sentido nada parecido assim, foi tão maravilhoso. E eu tive que ter esse tutorial mesmo, assim, porque antes disso, os sexos que eu fazia eram sexos para satisfazer o desejo do macho, né? E eu sempre Naturalmente. ficava depois achando muito legal, tal, mas X, né? E aí chegou esse Vênus em Capricórnio e me deu aula. Depois, nossa, gratidão, assim, foi maravilhoso. Famoso pica de ouro, né? Sempre passa umas dessas na nossa vida, tem que agradecer as pessoas que te ensinam. E eu também que vim de uma família muito cristã, assim, eu não me masturbava também, né? Tinha um lugar da igreja que era a da culpa, né? A culpa do sexo, né? Então você não pode se masturbar porque, ai, esse negócio Sim. né? Não podia, né? Então eu não sabia, não podia, não sei, né? Tinha algum lugar da culpa muito colada no meu corpo. E aí, de repente, Enraiza, né? nessa relação eu comecei a aprender, assim, né? Então, quanto o relacionamento, né? A gente também aprende, ensina, né? A gente pode exercer isso, assim, né? Porque ninguém é obrigado a saber do que você gosta, querido, como é que vai ser bom para você ou não, né? Mas aí a E, pessoa tem que estar atenta, né? Para ouvir, para aprender, para perguntar, né? e assim, é claro que na vida, né, não existe jogo ganho, né? Depois passa um tempo, você vai se relacionar com outras pessoas, é como se você estivesse chegando de novo num zero ali, que você vai ter que descobrir tudo de Sim, novo. quase pela primeira vez, né? Ai, meu Deus, vamos lá agora, esse novo universo aqui, né? Eu acho que o que a Vênus em Capricórnio ela não tem
preguiça, né? Eu acho que ela não tem preguiça. O que você acha? Quando ela quer, definitivamente não. Vai atrás do poste no meio da rua. É para agora também, Ela né? é Tem essa coisa psicóloga. dessa coisa imediata também, né? Porque às vezes está muito tempo ali guardado, né? Muito tempo ali retido, né? Então, essa coisa da terra, né? De ser receptiva, né? Mas ao mesmo tempo é dura também, né? Não é como a Uhum. fleuma, como a água, né? Que tem aquela coisa úmida e fria que recebe, né? A terra não, a terra é seca, né? Então, você precisa dar uma cavada ali também, às vezes, para encontrar, né? Encontrar o seu ponto ali, né? Uhum. O seu ponto que dá aquele start, né? E aí, eu acho que uma coisa que todo mundo quer saber e sempre perguntam, assim, combina com quem, né? Combina com quem, né? A gente já falou um pouquinho, combina com touro, né? Combina, faz um match Ah, sim. com touro, super, né? Porque signos de terra. Combina com virgem também, mas eu acho que com touro vai melhor. Tenho essa sensação. Eu também acho. Eu acho que vai Eu melhor. tenho essa total certeza na minha vida. Gente, eu vou Meu mudar minha celular tá luz de caindo. novo aqui por conta da bateria. Peraí. Vou mudar minha luz de novo enquanto a gente fala. É, Eu preciso pegar minha seda para fumar aqui um tabaco. e aí, a gente também. A Ana Esse seria um momento Martins. que eu queria fechar a câmera. Aqui o Putacel é livre. É, Puta, céu é então, livre, tem, tá? tem os Vamos crushes, lá. uns signos crushes da Vênus Caprica, né? E eu dei uma lidinha aqui no seu texto da Casime, né? Já que eu ia conversar com você. Ah, Lembrei, nossa, sim. puta texto, né, Ana? E Ah, obrigada. você trouxe, aí, deu match, girando as fadas e Ana Tomazini Vespertina Astrologia já deu esse match Com aqui. certeza, é um problema. Eu já vejo esse signo e falo de Toda novo. fiquem espertos. E você trouxe um Sagitário, que é aquele aspecto chamado antícia, que a gente nem lembra às vezes que existe, Sim, né? Porque geralmente sim. o signo que está do seu lado, geralmente não é esse que você vai fazer um aspecto, mas no caso de Sagitário, Capricórnio, e Gêmeos e Câncer, sim, né? São signos que fazem esse aspecto por Antícia. Eu queria saber um pouquinho da Antícia, como é que você enxerga esse match Caprica-Sagita tão inusitado. Eu acho que pode funcionar muitíssimo bem, assim, porque as pessoas também têm aquela ideia de que necessariamente o Sagitário é o porra louca, né? Nem sempre. Porque Uhum. afinal de contas ele tem essa coisa meio bestial, meio humana, né? Então é aquela imagem dos centauros, né? Quando se embebedam, viram porra louca. Mas de forma geral, os centauros eles são muito sóbrios, né? Eles são figuras associadas à medicina, à cura, Do né? centauro, né? Então, Eu aprendi aqui claro, no depende. apelido que Tô tem um pensando no história. Quiron, no mito do Quiron, né? Que era uma figura, né? O quê? Em Em pernambuquês, pernambuquês, buceta é tabaca. Então, fumar é tabaco nessa tabaca. live tá tudo certo. Tá ótimo, adoro. Fábio, que saudade de você fazendo um carinho na minha orelha. Melhor Saudade de carinho quem? De na mim? orelha da vida. Ah, tá, outra pessoa. Foi ele que fez o É... comentário. Fábio Leão. Fala. Não, então, a Então, relação eu da aprendi, eu Antícia, aprendi né? do centauro. Então, tem o lado centauro, o professor, o mentor, né, do Kiron, né, do mito. Sim, Mas tem o também o centauro, curandeiro, sim. e também os O centauros que centauro, porra louca, porra fé na louca. vida, né? Mas assim, acho que essa relação de Antícia, né, como a Renata falou, tem essa questão. Agora está explicado o charuto do Freud, exatamente. Às vezes um charuto é só um charuto, ou não, né? Fase oral, gente, fase oral. Eu fumo porque eu acho que eu mamei pouco. Eu sempre falo isso. Minha mãe não teve leite. Aí eu acho que eu fiquei com a fase oral, a oralidade ali meio
Tem que ver também onde é que está meu lote dos vícios. Isso existe, viu, gente? Em astrologia tradicional, lote dos Se vícios. você mamou pouco, talvez você goste muito de chupar, por exemplo. Exato, se você mamou pouco, você tem uma ótima oportunidade de aprender a chupar uma tabaca, né? Que ótimo! Tem uma madura É uma oportunidade, né? Eu tô aqui Mas no o fim da Sagitário quarentena, gente. Tô aqui no fim. é o quê? Deu uma falhada no áudio, eu não escutei. O Fábio comentou, tenho mamado bastante, por isso parei de fumar. Cada um com a sua Talvez esteja compensação me da razão mal faltando. resolvida, né, meus amores? Eu estou no vinho aqui, enquanto eu estou à distância, no relacionamento à distância, em pandemia, né? Mas o Centauro, né? E o Centauro? E a Antícia? Tá, Bom, falando. eu gosto muito de pensar também no que o Manilho fala, né? Que se o Capricórnio ele é considerado um signo enigmático, né? O Centauro, o Sagitário, na verdade, né? Porque Sagita vem é exatamente a palavra para flecha, né? Então o Centauro ele não é Sagitário se ele não portar o arco e a flecha, né? Então nesse sentido, ambos são enigmáticos porque apesar de um ser meio bestial e meio bestial, né? Que é uma das representações possíveis, né? De Capricórnio, ele é meio cavalo não, meio bode, meio peixe, né? Meio cabra, meio peixe. E o Sagitário é meio humano, meio cavalo, né? Por isso eles portam também um enigma, né? A ideia de Antícia são signos que têm ali um mesmo quinhão, né? Em equilíbrio de alguma forma, né? Então eles não se aspectam, eles não se enxergam, eles não conversam nesse sentido que a gente entende, né? O sextil, trígono, oposição, quadratura. Quer dizer, alguns até podem ter, né? Como, por exemplo, leão e escorpião, por exemplo, né? Que tem essa coisa da Antícia e da quadratura, né? Sim. Mas, assim, a relação entre Sagitário, eu acho que como são dois grandes, né? Regidos por grandes planetas, né? Eles são figuras de alguma forma emblemáticas e enigmáticas, e que dividem de alguma forma o seu um quinhão ali, como diz, né, a Mariana Campos da Luzeira Astrologia, um mesmo quinhão de luz, né? Então, de alguma forma, é uma mesma porção de sorte, né? Então a gente pode pensar também em alguns mitos que podem se associar, né? Que Júpiter, após ter sido, enfim, após a mãe de Júpiter ter, exato, Leão e Touro, Quadratura e Antícia. Então, não é necessariamente uma condição que os signos não se enxerguem para que haja a Antícia, né? Ou a contra-Antícia, que seria a ideia de uma oposição, né? Enquanto que a Antícia seria uma espécie de conjunção. Então, eles podem operar de uma forma similar, né? É como se, de alguma forma, a cabrinha conseguisse ganhar as benesses ali de Júpiter, né? Mas a própria figura da cabra, não exatamente o signo, né? Pensa no mito da cabra malteia, que deu de mamar, né, para Júpiter, enquanto esse estava escondido de Saturno, né, que queria devorá-lo, né? No caso de Cronos, né, porque a ideia do devorador mesmo, quem devora é Cronos, né? Acaba que houve essa, como é que é o nome? Agora faltou para mim a palavra. Quando há uma questão cultural que vai para outra e que mistura tanto. Não é uma antropofagia. Está me vindo sincretismo, mas não é nada disso também. Né? É uma questão que tem ali na cultura greco-romana, uma troca ali, né? E me faltou a palavra agora. Mas Saturno, efetivamente, eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas pouco entendem, né? Saturno, ele é o deus da agricultura. Né? Então ele também ensina aos homens, né, quando ele é deposto, derrubado, jogado ali do Olimpo, né, para a região do Lácio, né, que seria o local, né,
do Império Romano, ele ensina para os homens, né, para os seres humanos, o ofício da agricultura, né? Então também é uma ideia de domesticar, né, o selvagem. Olha, Né? Né? É um controle de algo essencialmente incontrolável, né? Que é a natureza, que é a gente também. Né? Então é dar ferramentas, que é um assunto de Marte também, né? De dar ferramentas, ensinar uma tecnologia para os seres humanos para que eles possam construir também, de alguma forma, de forma mais estabelecida, né? De forma mais regular e controlada, né? A sua própria subsistência. Não é sincretismo, Júlia. É outra palavra. me vem também Vem tudo, menos isso. quando a gente pensa em Capricórnio e Sagitário, e aí a gente pensa nos regentes Saturno e Júpiter, me vem também uma coisa de estar à altura, sabe? Então, se é um grande planeta, né? É claro que ele vai gostar de estar ao lado de um outro grande também, né? Para dar conta, né? Para sustentar aquela grandeza, né? Então me vem isso, né? Então, o grande planeta que fala da estrutura e o outro grande planeta que fala das leis, por exemplo, né? Como a gente está aí vendo nesse super momento de virada de Júpiter Saturno para Aquário, né? A gente pode ver isso. São dois grandes, né? Então, é isso. Estar à altura, né? Alguém que você olha e você admira e você não se sente superior, também não se sente inferior. E aí rola uma mútua admiração por conta de duas grandes figuras, né? Então aí a gente tem um match Sagita Caprica, que é aquele match inusitado, né? E precisa cavar bem para entender como funciona. E aí a gente... Mas funciona. Oi? Funciona. Mas funciona, né? Pensando que os dois também são secos por temperamento, né? O Sagitário é seco e quente, enquanto que o Capricórnio é seco e frio. Né? Então, ambos também se encontram, em alguma medida, nesse temperamento. Né? Na secura do temperamento de ambos, né? E aí a gente vai flertar também por sextil com os signos que estão ali a duas casas de distância, né? O seu terceiro signo vizinho ali, né? Então, Capricórnio, aí de um lado tem Sagitário e Escorpião, né? Então, o Escorpião, que é a terceira casa aqui, vai rolar um flerte. E aqui nós temos Aquário e aí é um flerte fatal, né? Oi? Aí é um flerte fatal. Capricórnio e Escorpião. Eu queria saber, entre os crushes, Peixes e Escorpião, né? Qual é a preferência do Capricórnio e por quê? Olha, dessa capricorniana em específico é o Escorpião. Eu acredito que é o Escorpião também. Porque aí eles vão se encontrar por conta da questão marcial, né? Então, o Escorpião é domicílio de Marte, o Capricórnio é exaltação de Marte, então eles se entendem, né, desse lado belicoso dos dois, né? A faca na botinha. A faca na botinha. E eu acho que também, por fato de ser a minha casa 5... Parece que dá um match aqui, né? Pelo fato de ser a minha casa 5, tem, né? Tem esse match. Então, quando vocês quiserem, tem outra dica também. Quando vocês quiserem olhar, né, em mais detalhes o mapa do crush, né? Eu sei que a Renata Sato, ela faz atendimentos, né? Ela faz essa leitura, não faz, Renata, de mapa de crush? Gente, eu faço atendimento tradicional Saturnália, só se me pedir. Eu achei que você fizesse. Mas os meus atendimentos são mapa natal, progressão e revolução, tradiça, por enquanto. Eu achei que você fizesse o mapa de Sinastria? Sinastria. Então, a questão da sinastria, né, também tem uma questão muito do ascendente, né? Ascendentes que estejam no mesmo signo, ascendentes, é importante, é legal também quem tiver pelo astro.com dá para fazer isso. Tem um outro programa que eu amo e adoro, que tem uma opção só de colocar
várias opções da astrologia tradicional, que é o astro-seek de procura em inglês.com. Esse site é incrível, né? E ele é muito bom em termos também de acertar horários e coisas assim, corrigir horário de verão, eventualmente. Então dá para vocês olharem também termos. Os termos são pequenas, várias subdivisões que cada casa, cada signo numa casa vai ter. Então, assim, olhar também para o crush e ver se, de repente, o ascendente de vocês, mesmo que não esteja num signo que faça essa relação de trígono, como o caso do Capricórnio e Touro, do Capricórnio com Virgem, às vezes estar nos mesmos termos indica também que ambos estão ali, de alguma forma, alinhados, como o nome já diz, nos termos, né? Já em condições similares. Termos. Exato. E a questão da recepção mútua então, também, né? Agora minha tabela de termos está ali. Tem termos com escorpião, é isso? Vou olhar, gente. Eu Capricórnio. não entendi a pergunta. Estão nos termos escorpião e... Deixa eu ver, escorpião. Termos de Vênus, Marte e Lua e Capricórnio. Não, minha Vênus está nos termos de Mercúrio. Capricórnio. Não, estou dizendo aqui os dois signos, Capricórnio e Escorpião, se eles se encontram por termos, né? Então, Isso eu não sei de cabeça. Então, Escorpião, termos de Vênus, não, triplicidades de Vênus, Marte, Lua e Capricórnio, triplicidade de Vênus, Lua e Marte. Olha só, deu match, gente. Deu match por triplicidade, deu super match. E termos agora não, é mais complicado. Mas por triplicidade, para dar um match, já vamos considerar, né? Em comparação com peixes, Vênus, Marte e Lua também, a gente deu match também aqui, olha. Mas eu sinto que peixes, até por eu ser... Eu acho que é isso, é variável de acordo com o mapa, né? Então, olhem também a Lua, porque a Lua também fala dessa coisa da nutrição, da emoção. Alguém perguntou aí sobre Lua, né? As duas luas no mesmo signo ajuda? As duas em Áries? As duas têm esse temperamento mais para ontem, né? Então, funciona, né? De alguma forma. Aí tem que ver também a fase da Lua, qual é o temperamento da Lua, enfim. Tem muita coisa aí nesse rolê da sinastria. A galera... Renata, tudo da mente. Ok. Pra mim, tudo dá match porque eu sou pisciana, né, João? Mas... Naturalmente, né? Ela não vai ficar olhando os termos do crush, né? O ascendente dos termos do crush. Mas brincadeira, não é verdade. Eu sinto que escorpião, assim como algumas pessoas comentaram, né? Por ele ter essa qualidade da profundidade, né? Da densidade que o Capricórnio também gosta e do próprio mistério, né? Um mistério, né? Tem um mistério entre... Esses dois signos são muito misteriosos e, na minha opinião, Capricórnio é o mais misterioso de todos, assim, né? Traz esse enigma, é uma palavra que você usa no seu texto da Casime, né? Então, a Vênus enigmática, né? Peguei e bebi ali de você, né? Então, eu acho que isso, o Capricórnio, ele vai se sentir mais à vontade com um signo mais profundo, mais denso, mais misterioso, né? Que também vai compreender os seus... Que cada um tem seus mistérios. Enquanto o peixes é tão fluido, é tão... Maria vai com as outras, né? Que irrita o Caprica, né? Dá uma, né? É muito mutável, né? Então é muita gente aqui, ó. É muita gente. Exato. É muita gente. Sou eu, meus colegas, mais as vozes da minha cabeça, né? Então é muita gente, é uma galera, às vezes é demais, né? Então, Capricórnio, eu tenho mais relação com Capricórnio em trabalho, né? Trabalho e amizade, né? E eu percebo isso, assim, que tem um lugar ali
uma certa exigência mesmo do Caprica que muitas vezes o Peixes não dá conta de cumprir, sabe? Não conseguimos, gente, a gente não consegue. Então, Eu acho que o Capricórnio acaba tendo, exatamente por essa coisa do enigma, né? Tem um lado do Capricórnio que ele jamais vai mostrar, assim, né? Ele mantém ali, né? Essa ideia, acho que do privado, do seu, né? Do seu lado interno, do seu mundo interno, que pode ser muito rico, né? Muito rico em paranoias, diga-se de passagem, afinal é regido por Saturno, e Saturno é, né, o senhor ali dos medos, né? Então, acho que as imagens também que a gente precisa pensar, né? Pensando nessa puta live, que a gente não falou, como a gente ainda não falou disso, né? Do mito de Pan, uhum, né? que Do você Pan como essa traz figura também. extremamente sexual, né? Extremamente uma figura que precede os deuses olimpianos. Então, é uma figura muito antiga, muito arcaica, né? De uma profundidade, né? Milenar nesse sentido, né? Então, assim, precede qualquer tipo de pensamento civilizatório. O Pan está fora disso. Né? Tanto que ele vive na floresta, que é o espaço do selvagem, né? Do Uhum. selvagem, do incontrolado, do inominado, do desconhecido. Né? Então, essa ideia até a própria palavra pânico, né? O João Aquino já escreveu inúmeros textos maravilhosos sobre isso. A própria Pandemia, questão do pandemônio. e do pânico, né? Porque a ideia é que o Pan ele conseguia gritar de uma forma que paralisava aquelas pessoas que adentrassem ali nos seus terrenos que ele não quisesse, né? Uhum. Então, essa ideia do pânico, da paralisia, do medo, né, da autossabotagem, muitas vezes, né, se a gente pensar numa questão mais prática, assim, da nossa vida cotidiana, né, como é que esses mitos podem e se expressam na nossa vida, né, porque contando assim a coisa parece às vezes meio impalpável, né, mas se a gente pensa, não, o pânico, o medo, né, aquilo do indizível, né, então tem um espaço ali, né, acho que isso também compreende essa ideia do enigma, né? É um espaço do indizível, do intocado, né? Que se for tocado, né, pode ser problemático, né? Sim. Então é isso, né? É surfar ali também, aprender a surfar nessa questão do mistério, né? Exatamente, sem estar preparado, né? Então você precisa de um preparo para adentrar em certos terrenos, Uhum. né? Até em certos terrenos da nossa própria psique. Né? A gente Uhum. precisa ter um preparo para tocar em certos temas. Né? E aí entram também as questões do tabu, né? E isso também faz parte do mistério. Né? Não necessariamente fazendo um juízo de valor se isso é bom ou ruim, é agradável ou desagradável, mas é esse enigma, o mistério, o tabu, Sim. aquilo que, né, tem uma dificuldade de ser nomeado muitas vezes. É Né? Então isso fica ali. um lugar que exige um respeito, né? Então, se a gente está dizendo de signos misteriosos, de Saturno, duplos, de Marte também, acho que o Escorpião também tem isso, mas no caso da figura, o Escorpião a gente é um bichinho, né? A gente consegue entender melhor. Né? Como a Júlia das Fadas acabou de escrever. Depois que você desvenda o mistério, beleza, já foi já, né? Agora, como é que você vai Sim, desvendar o mistério dessa figura tão mítica mesmo, que é a cabra com essa cauda de peixe, né? Então, sim. acho que aí Eu lembro fala. Eu lembro até de um texto que eu li há muito tempo, do Rodolfo Veronese, que é um astrólogo, enfim, que ele fala sobre isso também, né? Que essa coisa do. É como se você. O escorpião é como se você estivesse entrando numa caverna escura. A partir do momento que você tem ali uma luz, uma lamparina, uma vela, ilumina aquilo e descobre Uhum. aquele mistério, você consegue dar conta. Agora É, o Capricórnio não. O Capricórnio é como se fosse um quebra-cabeça, à plena luz do dia, onde todas as peças estão na sua frente, mas você não sabe simplesmente como montar aquilo. Né? Então acho que aí a gente tem a gente consegue eu acho exemplificar que é como é um que tem essa diferenciação do mistério para o enigma. sim. Então, o Né? enigma é.
Nossa, me veio a esfinge agora, sabe? Me veio um pouco essa figura, assim, né? Que, Exato. que é só abrindo a porta também para a gente descobrir, né? E fazendo escolhas, né? Então, acho que se E a gente carece de ter coragem, né? tem que ter Carece de ter coragem, coragem. tem que ter coragem para abrir essas portas, né? E também não dá para abrir todas ao mesmo tempo, né? Tem que Exato. escolher. Então É uma questão Capricórnio. de tempo. E aí, se a gente vai falar de Saturno, então há ritos de passagem aí para serem feitos, né? E aí não dá para fazer um monte de rito ao mesmo tempo, cada um no seu tempo, né? E aí, se a gente honra esse tempo, essas escolhas, acho que Saturno vai ficar mais feliz assim. E o nosso desejo, o nosso prazer, o nosso afeto, né? Falando de Vênus, vai fluir melhor, né? Com todo o respeito ao mistério e ao Sim. tempo, né? E as suas Tanto que o batalhas. retorno de Saturno se tornou essa coisa também extremamente pavorosa e que não é para ser pavorosa, né? E aí, mais uma vez, volta a tia chata da história, né? Eu sempre falo isso, né? Muitas vezes eu falo isso nas consultas, né? As pessoas, elas têm essa questão, é algo que vem, porque também, na época, né, que os textos astrológicos tradicionais ali foram compilados pelos gregos de maneira mais sistematizada, né? Esse conhecimento não nasce com os gregos, ele já vem, né, de outras regiões, da Ásia, do continente africano, sempre bom lembrar isso, né? Egito é também parte da África, né? Então, a expectativa de vida das pessoas era muito menor, né? A expectativa de vida até boa parte da Idade Média era de 30 anos. Então, a ideia é que Saturno também tem essa coisa de ceifar a vida, porque durante muitos e muitos séculos a expectativa de vida se juntava com esse período pelo qual a pessoa estava atravessando o retorno de Saturno. Uhum. Né? Olha, Porque a gente passa por retornos planetários o tempo todo, né? Uma vez por ano, a gente está passando por um retorno de Vênus, por um retorno de Mercúrio. Mensalmente, a gente está vivendo a Lua ali no mesmo grau e local no qual a gente nasceu, né? retorno de Mas o Saturno, de todos os planetas, a cada 2 anos e pouco de é Marte. mais raro, a gente dá mais valor, né, gente? É por isso. Com certeza, né? Porque É. também na vida dessas pessoas dessa época, né, do período de maior construção e consistência desse saber, as pessoas não tinham como viver não muitas, poucas viviam um segundo, um terceiro retorno de Saturno, né? Uhum. Então, assim, agora, por exemplo, eu saí do meu primeiro retorno de Saturno e minha avó saiu do terceiro retorno de Saturno dela. Gente, olha que maravilha. É Não maravilhoso. é, A vida, não é né? incrível? Olha, então, assim, eu acho que a Vênus em Capricórnio, ela também vai querer alguém que queira fazer travessias com ela, né? Descer até o Hades ali e voltar, né? Fazer escolhas, fazer travessias e encontrar Saturno não necessariamente é o fim, né? Às vezes é a oficialização de um assunto, né? Então a gente muda de Sim, fase, né? Um rito de passagem, muitas vezes, por exemplo, o casamento, ele marca um tempo, né? E Saturno gosta que se faça ritos, né? Para honrar o tempo e a passagem das coisas, né? Então, é mudanças de fases, né? Mudanças de etapa na vida, sim. Que não amadurecimento, deixa né? de ser a finitude de uma etapa anterior, né? E muitas vezes é isso, né? Eu estou terminando um ciclo para começar um outro, né? Exato. E aí essa Vênus vai gostar desses assuntos, né? Vai gostar de quem tem a coragem de fazer essas travessias, dessas passagens, Exato. De de morrer, atravessar. de viver essas mortes juntos, né? Super bonito isso. É. Eu queria trazer um pouco para uma questão prática, assim, né? Que tem isso, né?
quer dizer, duas coisas. Primeiro, se apaixona, né? Sente o fogo da paixão, né? Ou realmente é mais frio, assim, né? Passa por. É diferente, né? Porque Eu até acho que sente. Eu acho que sente, sem dúvida, sente, né? A questão é que muitas vezes pode ter uma demora para abrir, né? Até se sentir confortável para abrir isso, né? Então, talvez às vezes demande tempo, às vezes não necessariamente, né? Mas eu acho que o Capricórnio, de alguma forma, ele projeta um pouco, né? Tá, mas para além dessa paixão, pode haver algo mais, será que vai né? dar, vai vingar? Tem futuro, né? Então ele vai pensar, Será que vinga, né? ele Será que não isso vai aqui que eu estou pensar. sentindo é possível, né, de construir? Então tem uma elaboração que é muito mental, né? A gente pensa muito também que o Mercúrio, ele é essencialmente muito mental, né? Principalmente a gente pensa na expressão quando em Virgem, né? Extremamente essa Metódico. coisa de separar o joio do trigo, metódico, exatamente. Mas o Saturno também né? Eu acho que Também também o pela Saturno também é o própria. mentor, né? A gente falou sobre isso, né? Exato, então tem uma coisa do controle, da racionalização do tempo, né? De como a gente vai lidar com esse tempo que nos é dado, né? Da melhor forma possível, né? Então eu acho que é uma tentativa, né? Isso pode ser sim uma faceta controladora, né? No sentido de tentar ficar racionalizando tanto, 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 tanto as coisas a um ponto de uma exaustão, porque tem coisas que não carecem de racionalização, né? E precisam muito mais ser vividas. Então, assim, a paixão ela é sentida, mas ela passa por filtros e Uhum. racionalizações e coisas que às vezes podem gerar muito sofrimento para a própria pessoa e para quem Uhum. eventualmente esteja do lado, E uma né? pessoa até escreveu assim: é resiliente e realista nas suas relações? É minha Vênus, eu sinto que onde não cabe, não me pertence, né? E aí eu acho que entra uma coisa do Marte, do corte, né? Tem um momento que você percebe que aquilo não dá, você pode estar insistindo, mas aquilo não está indo, não está fluindo, e eu acho que nesse sentido, Capricórnio, aí talvez a imagem de frio, ele percebe e ele corta, né? A Uhum. Vênus Capricórnio, ela Tem a percebe foice e ela e tem a corta. faca, né? Aliás, a Júlia perguntou, né? É revolucionária, tem a foice e o martelo. Né? E aí entra até o episódio que eu participei também junto com o João Acuio, do Astrologuês Fluente, que a gente falou da pandemia, né, da questão do Uhum. coronavírus, né? E também tem o próprio episódio que o João fez com a Tamires, né, falando desse ciclo Júpiter-Saturno. Então, se a gente pensar, né, realmente esses últimos 200 anos que foram marcados por esses ciclos de Terra, né? E aí entra talvez mais até do que o Capricórnio, mas essas grandes conjunções em signos de terra, né? Foi justamente nesse momento que nasce, né? Na Europa, em outras regiões do mundo, movimentos socialistas, comunistas, anarquistas, né? Uhum. Justamente para reivindicar, né? Essa dominação descontrolada, né, do capitalismo sobre as forças produtivas, Uhum. é, desse sucateamento da terra, né, de usar a terra como fonte única e exclusivamente de produção, extração de bens e consumo, né? E se é uma Então Vênus, acho que se é uma Vênus é de isso também, Marte, né? Tem uma é uma Vênus de luta. Se é uma Vênus de Marte, ela é uma Vênus de luta, Ui, né? nossa, gente, caiu aqui. Você ouviu o que eu falei? Sim, ouvi. Se é uma Vênus de Marte, sim, é uma Vênus de luta, Sim. né? Então, nesse sentido, eu acho que fecha muito, em alguma medida, com a Vênus em Áries também, Uhum. né? A Vênus em Áries eu acho que fica mais visível pelo fato de ter aquela imagem de uma Vênus debilitada, né? Mas isso depende, como eu falei, depende da casa, Depende, depende dos depende. aspectos. Se for uma Vênus, por exemplo, em Áries, de casa 10, aplicando ali um trígono com um Marte em Sagitário, ou, sei lá, um Júpiter em Sagitário,
aí a questão é outra, né? Já toma uma outra forma, sem dúvida, né? Então, mas de qualquer forma, eu acho que tem essa noção, né, da necessidade do corte, da necessidade. Aí isso já difere um pouco, né? É dentro. Peraí, deixa eu ver. Olha, o Woodstock é dentro de um ciclo Júpiter-Saturno em Capricórnio, o mais enigmático e poderoso signo do zodíaco. João Acuio, gente, o mais enigmático e poderoso signo do zodíaco. Uau! Mas eu queria trazer um pouco para a pergunta dos crushes, essas perguntas práticas, né? Gosta de transar com música? Eu fiquei com dúvida, não sabia responder. Eu falei, uau, queremos saber. Eu acho que isso é mais Vênus em Touro, né? Porque tem essa coisa de múltiplas questões sensoriais, sensuais ao mesmo tempo. Eu acho que não, eu acho que dispersa. Não, silêncio, gente. Não é silêncio. Não, presta atenção, não é silêncio. Nós vamos ouvir os nossos sons, o nosso gemido, o nosso prazer. Os sons reais. Eu acho que é essa coisa nua e crua, eu gosto muito, assim, sabe? Legal, legal. E aí, para quem está interessado, né, quer fazer um convite bacana para uma Vênus Capricra, será que seria uma viagem aí na Serra Fluminense? Será que é subir a montanha? Será que é alguma coisa? Pode ser. Bora fazer uma trilha, né? Capricórnio adora isso. Bora fazer uma trilha. Praia ou campo? Campo, né? Campo, claro. Com certeza. Vou pra cabana ali no alto da montanha. Não vou ficar suando debaixo do sol, coisa desagradável. Eu acho que pode ser até uma mesa de bar, mas a questão é que, tipo, tem que ter densidade, entendeu? Tem que ter densidade. Tem que mostrar, sabe, aquela coisa, né? Não tem aquela cena do Aquários, né? Mostra a Betânia pra ela, mostra que tu é intenso, né? Então tem isso, mostra assim, que tu né? Intenso. Exatamente. Mostra que, aí eu diria que um pouco assim, mostra que tu é denso, né? Mostra que você tem densidade, não importa se você está fazendo uma trilha, se você está numa mesa de bar. Dê trabalho para Vênus em Capricórnio, gente, porque ela gosta de trabalho, não gosta de coisa fácil, né? Por isso que ele também ainda... Fala. Não tanto para conquista, né? Não tanto para conquista. Eu acho que a pessoa que fica ali, eu acho que também tem isso, essa coisa nua e crua. Tem interesse, demonstra. Tem interesse, expressa de alguma forma. Não faça joguinhos, né? Essa coisa de jogar, né? E se quiser fazer o mapa, João Acuio, se quiser fazer mapa comigo, a agenda tá abertíssima. A minha agenda também. É só chamar no contatinho. Eu sei que essa não... Só chamar no contatinho. Eu sei que essa não foi a pergunta. O João quer que a gente divulgue os nossos respectivos canais de como fazer o mapa, como fazer. As loucas aqui. É verdade, a gente está quase 2 horas. Não caiu, a gente foi. Né? A Vênus em Capricórnio não cansa, gente. Não cansa essa live. É incrível isso, a capacidade aí. Né? É muito gostoso. Divulgue-se na astrologia, por favor. Então, gente, eu tenho a página, né? @vespertinaastrologia, tudo junto, sem 2 As, né? Só um único A unindo as 2 palavras. A Renata deixou aqui fixado, né? Sim. Então, quem quiser pode mandar um DM para minha página, que lá eu informo todos os detalhes, como funciona, agenda, como é uma leitura astrológica, tempo, né, de duração em média. Eu sou meio ruim com essa coisa do tempo. Quem já fez leitura de mapa comigo sabe que eu sou meio... Eu também! Eu e a Ana somos as astrólogas didáticas, que a gente fica 2 horas. Eu sou professorinha, né? Eu sou extremamente professorinha, então é isso. Quem tiver interesse... E, gente, eu tenho... E também pode mandar um e-mail, desculpa te interromper,
Pode mandar um e-mail também, né, para anaclaratomazini@gmail.com. Eu estou sempre divulgando conteúdos, né? Estou postando ultimamente, há um bom tempo já, horóscopos, eu digo vespertinos porque eles nunca são de manhã, né? Então eles são naquela janela longa, tarde e noite, né? Eu amo os horóscopos Eu digo, que saem na madrugada da vespertina, gente. Amo. eu costumo dizer que eu tô fora de seita, né? Eu sou da seita diurna, mas eu tô extremamente perdida na seita noturna. Eu preciso fazer um mapa com o João para ele me puxar a rédea, me puxar de volta, me botar de novo para minha seita. Às vezes você é noturna, tá tudo explicado. 3 da manhã. E uma lua muito forte. Não é? Geralmente tem sido assim, né? Mas eu geralmente eu tô trabalhando e tô na balada ao mesmo tempo, né? Que eu tenho esse lado também. Eu não, geralmente estou trabalhando mesmo. Eu trabalho, posto os putanudes quando eu entro na Rádio Cafuné, na festa online. Eu alinho, assim, o lazer com o trabalho. Mas então, para quem não Tempos de me conhece, dispersão, né? para quem não me conhece bem pela Vespertina, ou para quem me conhece pessoal, Renata Sato, mas não conhece o Putacel, né? Putacel é minha página de astroerotismo, um conceito que eu inventei aí para falar de astrologia e falar de amor, que foi sempre o tema da minha vida, falar de crush, falar de sexualidade, né? Porém, a minha consulta é bem tradiça, né? Sou aluna da Saturnália desde 2017. Não aprendi. Sim, somos crias da Saturnália. Somos crias da Saturnália. Não aprendi sinastria amorosa na Saturnália, né? Então, a minha consulta é uma consulta clássica. Mapa natal, progressão secundária, revolução solar. E esse combo aí tem demorado mesmo aí umas 2 horas de conversa. E para se consultar comigo, você me manda um WhatsApp. Eu não leio e-mails, eu não funciono com e-mails. Eu não sou uma pessoa. Meu Mercúrio é em peixes, né? Se você quiser falar comigo, você me manda um WhatsApp e eu vou te mandar um áudio contando como que eu trabalho. É assim, o contatinho comigo é bem direto mesmo, né? E-mail não funciona. Mensagem de texto, às vezes até respondo, mas eu sempre respondo com o meu telefone para a gente já conversar e marcar via WhatsApp, assim. Para mim é melhor, assim. Eu faço isso também. Tem um monte de coisa aqui. Eu comecei a fazer isso, menina, na pandemia, e isso funcionou tanto, né? Quando a pessoa fala assim, eu quero fazer um mapa com você. Aí eu já passava meu WhatsApp. Eu faço isso absolutamente com todo mundo. Então, assim, é só um primeiro contato para explicar, mostrar a agenda. E aí, caso a pessoa realmente tenha interesse em marcar, eu mando contato de WhatsApp. E aí mando um áudio também, explicando em detalhes como funciona, tudo mais. Eu acho que isso foi uma forma que eu encontrei, assim, de trazer as pessoas, mesmo que sejam pessoas de outros estados, brasileiros morando em outros países, que já naturalmente teriam que fazer virtualmente a consulta e não presencialmente. Acho que é uma forma também de acolher, de receber, da pessoa ter um primeiro contato, escutar a minha voz. Eu sempre falo isso, acho que é muito importante, né, essa possibilidade de acolhimento, de trazer para perto um pouco mais, para que a pessoa até se sinta mais confortável naquele momento efetivo da consulta, sabe? E aí, eu também acho que funciona maravilhosamente bem. No contato do Putacel tem o meu WhatsApp, no link da bio tem o meu WhatsApp, quer dizer, na descrição da bio tem o meu WhatsApp, que também é o meu Pix, né? Porque esse negócio de publicar nudes da galera dá trabalho. E aí, quando você clica no link da bio, né? Além do formulário do envio dos nudes e todos os links do Putacel de canais, tem também o Puta Contato, que você clicou, você já vai cair no meu WhatsApp. Entendeu? Então, tipo, não temos barreiras aqui, né? Quer falar comigo? Fala comigo, meu amor. Estou aberta, tá bom? Essa é um pouco da diferença do Capricórnio para o Peixes. O Capricórnio, ele abre, mas ele tem um primeiro contato primeiro. Aí depois que abre também, aí, gente... Então, né, transforma meu WhatsApp num podcast. A gente pode olhar para essa cauda de peixe do Capricórnio, né? E ver que, pô, ali de baixo aí, né, tem
tem todo um campo emocional mais fluido, mais aberto, né? Que aí, Tem no sim. fundo, tem um peixe aí, gente. No fundo, tem um peixe aí. E a lua em touro, né? Exaltadona, que todo mundo, vem todo mundo, acolhe todo mundo, né? Nutre todo mundo. Se Mãe possível, dona, né? vamos. É, exato, tem isso. Super Gente, tem. ficamos aqui um tempão, não sei se respondemos a todas as perguntas, mas foi maravilhoso. Estou muito agradecida, Ana Tomazini, deusa maravilhosa. Você é maravilhosa. Apareça Eu que mais te vezes agradeço, no querida. vídeo, porque a gente se deleita com você, tá bom? Ah, eu que te agradeço, querida. Também adoro o seu trabalho. Fico muito feliz, de ter participado dessa puta live. Já estava aqui ansiosa pelo convite, que eu sabia que eu seria convidada. Eu estava já feliz aqui, contando os dias para esse puto encontro, e acho que foi lindo, incrível. A gente trocou muito. Uhum. Agradecida mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Uau! Muito obrigada, João, pela presença. Gratidão pela Sim, liberdade também a todos, todos e todas aqui, né? Gratidão pelo acolhimento, pela liberdade, pela presença de todos vocês que esquentaram aqui a nossa noite de lua em touro. E com lua em touro, né? É uma delícia. Que opa, delícia. Escolheu claro. muito, eu sem querer. Escolhemos muito bem esse dia. Então, puta beijo Agradeço para também. vocês, meus amores. Essa live Beijos, vai pro queridos. YouTube, espero. Espero que eu consiga salvar. Vai pro YouTube e vai ficar aqui no IGTV, @Reassato. Beijão. Tchau, Beijo, tchau. Renata. Beijo a todos. Beijo, João querido. Muito Beijo. obrigada pela Beijo, participação de todos Júlia. e todos. Até. Até. Ah, um recado. Saturnália com matrículas abertas, amanhã tem uma apresentação dos cursos de cartomancia, tarô, né, cartomancia francesa. Então, a Saturnária está aí apresentando os seus cursos. Escrevam para a Saturnária se vocês quiserem estudar tarô, cartomancia francesa, astrologia, turmas novas, turmas em andamento, né? Aproveita que a hora é agora, depois que as turmas começarem, aí já não dá mais, tá bom? Um beijo grande. Exatamente. Corre, gente. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau.